Mais de 230 ônibus foram vandalizados desde o início do mês de junho aqui na cidade de São Paulo. A Danúbia Braga está de volta com as informações sobre essa onda de ataques que tem assustado os moradores de várias regiões aqui da cidade de São Paulo, principalmente região metropolitana. Quantos foram registrados, então, só nas últimas 24 horas, Danúbia? Olha, nas últimas 24 horas, em torno de 35 ataques a ônibus em toda a capital paulista. Essas são as informações da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, junto com a SP Trans, que inclusive emitiram uma nota de repúdio a esses casos, que nos últimos 20 dias, então, somam 235. E não são só ataques na capital, na região metropolitana também. Em Taboão da Serra, por exemplo, só na terça-feira foram 4 ataques. Em Osasco, de acordo também com informações da Prefeitura, foram 10 só ontem, na quarta-feira. Ataques esses que têm feito com que, então, por exemplo, Osasco tenha pedido para a Guarda Municipal fazer umas operações entardecer e amanhecer, onde os guardas percorrem ali os corredores de ônibus. Um ataque, inclusive, na zona sul da capital, acabou ferindo uma passageira, isso porque uma pedra quebrou o vidro, atingiu o rosto dela, atingindo o seu nariz, ela ficou com o nariz quebrado, foi socorrida numa unidade de pronto atendimento da Zona Sul. Além disso, a polícia então vem investigando esses casos, Polícia Civil, DC Cyber, porque tem algumas linhas de investigação, tanto como, por exemplo, uma retaliação de uma empresa que perdeu o contrato para operar linhas na Zona Sul e que teria uma ligação com organizações criminosas. A polícia também investiga se seriam ataques coordenados de desafios de rede social. Então a polícia está bem empenhada em tentar descobrir o que está levando a esses ataques, tanto na capital quanto na região metropolitana. São ataques que ocorrem em horários diferentes, por exemplo, na região metropolitana à luz do dia, já na capital paulista somente à noite. Então a polícia segue com essas investigações, mas tem assustado muito toda a população de São Paulo, uma vez em que as pessoas estão ali no transporte público e podem ser vítimas ali de uma pedra, podem ficar machucadas e pode acontecer até coisa mais séria. Então a polícia bem empenhada, em 20 dias, 235 ataques. Volto com vocês. Pois é, assustador. Obrigada, Danúbia, pelas suas informações. Deixa eu já acionar aqui os nossos comentaristas para a gente tentar entender um pouco, né, Deise, o que está acontecendo? Mais de 200 ataques a ônibus em um mês. As pessoas já estão cansadas de andar nas ruas sem conseguir segurar o celular, com as joias. Agora no ônibus também você não pode se deslocar porque está com medo aí de levar uma pedrada no rosto, como aconteceu em um dos casos. Soraya, a gente tem um problema que a gente tem falado aqui no Jornal da Manhã, que é uma falha entre segurança pública e inteligência preventiva. Nós falávamos ontem sobre isso, que de cada R$100 investido em segurança pública, somente R$2 vão para a inteligência preventiva, né? O resto é para reação. Então, ou seja, depois que acontece a violência, depois que acontece o assalto, é que a segurança pública se preocupa em reagir. Então, a gente tem que investir, o Estado tem que investir mais na prevenção. Isso não acontece, né? De cada R$100, somente R$2 vão para a prevenção. Então, a gente também tem um impacto direto, se a gente for observar o que tem acontecido nessas últimas 24 horas, é um impacto direto muito mais na população que precisa do transporte público, é uma população mais vulnerável, né? Essa população que precisa, que utiliza esse transporte público, que precisa do ônibus, que precisa circular pela cidade de São Paulo, a população metropolitana. Então, é uma população que às vezes utiliza mais, é uma população mais periférica, que utiliza esse transporte público, que depende do veículo para trabalhar, para estudar, para se locomover, para utilizar o sistema de saúde. E o Estado precisa compreender que isso não se trata somente de vandalismo, né? Não é simplesmente o vândalo, mas é uma disputa territorial e política por controle social, né? Passa muito além do vandalismo, né? Então, sem uma resposta estratégica do Estado, do município, o colapso da confiança institucional, ele vira combustível para mais violência ainda. Então, se o Estado, além de tudo, ele não utilizar uma inteligência preventiva, o controle social sai do Estado e vai para o vandalismo. Ele vai para esses agentes, para esses vândalos que vão tirar do Estado o controle social. E aí, meu amigo, depois que passa essa linha, depois que cruza essa linha, não volta mais.
Zé Maria Trindade, queria te ouvir também nesse mesmo assunto, à medida em que, como a Deise destacou, isso pode até, de algum modo, incentivar outros grupos, né? Ou seja, as razões podem ser as mais variadas possíveis, desde a possibilidade do tal do desafio da internet, como algumas autoridades falaram aqui em São Paulo, até a possibilidade de ir na onda, na vibe do que está rolando, e até mesmo do próprio crime organizado também aterrorizar a população de um modo geral. Ou seja, as razões podem ser várias, né, Zé? E aí, essa questão de você tentar se antecipar a elas é que é o X da questão, né? Ataque a um ônibus é um crime grave e deve ser tratado como tal. Até a malandragem tem lá suas éticas. Houve um momento em que o assaltante de banco enfrentava dificuldades pesadas nas cadeias. Isso porque entendiam os presos de que quem usa ônibus é a sua tia, a sua mãe, a sua irmã e os seus parentes, né? Então, o assaltante de banco, quando caía o assaltante de ônibus, quando caía na cadeia, enfrentava dificuldades. Veja que seriedade. E aí a gente vê ataques, pedradas e até ônibus sendo incendiados para atrapalhar a vida das pessoas. A criminalidade muda e é preciso mudar. Quando um crime acontece, é porque o sistema de segurança falhou. A polícia é o último anteparo contra o crime. A polícia não é o principal ator contra o crime. E é por isso que a polícia tem que investir em inteligência, tem que investir em prevenção para descobrir quem são os malandros que estão fazendo isso com a população, porque é um ataque contra a população, contra a sociedade. Nós vivemos ali num momento muito tênue no debate que está aqui no Congresso Nacional sobre estabelecer de vez o que é o terrorismo. Terrorismo é assustar a população de forma coletiva. E esse é um tipo de terrorismo e que deve ser tratado como tal. Não como uma malandragem de internet, não como uma ação isolada, mas sim como um crime grave de terrorismo para levar a população a ficar cada vez mais com medo e reclusa em casa.